Bom dia, turma do quinto ano. Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, falaremos sobre variação linguística. Conceituando. Não existe um único jeito de falar a língua portuguesa, isso nós sabemos. Por isso que nós temos as variedades linguísticas, que são variações em que a língua apresenta em razão de vários fatores, condições sociais, culturais e regionais nas quais é utilizado. Pela imagem acima podemos observar, que no Brasil nós temos várias culturas diferenciadas, por ter regiões também diferentes, Por exemplo, o índio ele vai ter uma cultura, a fala diferente da nossa. Então, isso é uma variedade linguística, Isso, a cultura, as condições sociais e regionais que cada região vai utilizar. Fatores da variação linguística. Nós temos alguns fatores que pertencem à variação linguística. Quais são esses fatores? A idade, o gênero, grupo social, a profissão, o nível de escolaridade e a região. Como a sociedade é marcada por diferenças sociais, culturais e regionais, a nossa língua vai apresentar muitas variações que vão refletir essas diferenças e vão constituir as variedades linguísticas. A norma padrão. A língua está sempre em mudança, em renovação. Ou seja, novas palavras surgem a todo momento, todo dia, e formas antes valorizadas caem em desuso com o tempo, ou seja, vão deixando de ser usadas, vão entrando, deixando de lado. Algumas palavras chegam a ser extintas, não é isso? Para evitar que cada um use a língua à sua maneira, temos a norma padrão. É uma referência, uma espécie de modelo ou de lei que vai normatizar o uso da língua falada ou da língua escrita. Variedades urbanas de prestígio. As variedades do português que mais se aproximam da norma padrão são prestigiadas socialmente, ou seja, elas também são conhecidas como a norma culta, que é empregada pelos falantes urbanos mais escolarizados e de renda mais alta. Fatores da variação linguística. Como eu já havia falado anteriormente, diferenças de lugar ou região, diferenças geográficas, têm relação com variações da língua. A diferença pode ser até mesmo no som, na pronúncia de uma palavra, no vocabulário. Nós temos aqui um exemplo de um pão. Em várias regiões do Brasil, esse pão ele é conhecido de uma forma diferente. Região Norte, conhecido como carequinha. Cacetinho, no Rio Grande do Sul. Ceará, carioquinha. Interior do Nordeste, pão aguado. Rio de Janeiro, pão de sal. E o Portugal, carcaça ou cassete. E nós temos aqui no nosso Piauí, que é conhecido, também como pão francês ou pão massa grossa. Em algumas regiões do Piauí recebe esses dois nomes. Fatores da variação linguística. Nós temos o quê? A oralidade, que é a fala, e a escrita. Na língua oral são comuns, por exemplo, as repetições, as quebras na sequência de ideias, problemas de concordância e o uso de expressões de apoio. Expressões essas que são muito utilizadas por nós, por exemplo, no né, tá ligado? Já a língua escrita é mais monitorada, pois nós temos as palavras corretas, questão da ortografia para corrigir os textos e melhorar até transmitir exatamente o que desejamos. Com o uso da internet,
As fronteiras entre o oral e o escrito têm enfraquecido, né? Que é esse novo meio que nós estamos vivendo, a questão do uso da internet. Quando eu falo internet, é o uso do celular, é o uso do computador, as redes sociais, em que eu uso bastante essas palavras como né, tá ligado, palavras em que eu faço apenas abreviações e a língua escrita vai deixando de lado. A escrita que eu falo é a escrita corretamente. Formalidade e a informalidade. Quando eu falo a formalidade, é a linguagem formal e a informalidade é a linguagem informal. Às vezes, mesmo sem perceber, falamos em determinadas situações de modo diferente do habitual. Quando falamos em público ou quando conversamos com pessoas mais instruídas do que nós ou com pessoas que ocupam cargo ou posição elevado, monitoramos mais o que dizemos, ou seja, evitando gírias, expressões grosseiras, palavras ou expressões que demonstrem intimidade com o interlocutor. Assim, a linguagem, né, ela fica com um grau de maior formalidade, que é a linguagem formal. E quando falamos com amigos, a língua apresenta menor monitoramento, né? Aquela linguagem informal, quando você está entre amigos, vocês podem estar utilizando a questão das gírias. Observem aqui essa tirinha. Nós temos um exemplo de uma linguagem verbal formal e uma linguagem informal. Vejo que o nobre companheiro achou uma goiaba. Sim, e o distinto rapaz achou um queijo. Me dá essa goiaba, cretino. Passa o queijo, bundão. Então, observe aqui que na primeira tirinha nós temos aqui a linguagem formal. E aqui, quando ele diz me dá a goiabada, cretino. Então, essa palavra cretino, né, já é uma ideia informal, é aquela linguagem mais íntima, né, com alguém que você conheça. Uma pessoa que você não conhece, você não vai chegar e usar esse tipo de expressão. Então, aqui nós temos a informal. E as gírias, que são determinados grupos sociais, usam certas palavras e expressões que são próprias do grupo. As gírias, elas surgem, desaparecem, mas podem acabar sendo usadas por vários grupos sociais, chegando a fazer parte da língua de toda a sociedade e a maioria das vezes, né, acabam passando a integrar nos dicionários. Aqui nós temos alguns exemplos de gírias, por exemplo, aperreado, agoniado, buchuda, grávida, beleléu, fim do mundo, cabuloso, chato, invocado, uma pessoa com raiva, faroso, mentiroso, futucar é mexer, entre outros, né? Por exemplo, veiaco é aquele que não paga o que deve. Vou vazar quer dizer ir embora. Então, são várias as gírias, né, que estão presentes, né, na informalidade entre amigos. Bons estudos!